Eis que a salvação chegou. Você já precisou de socorro alguma vez na sua vida? Você já precisou ser salvo? Talvez algo simples, talvez você se acidentou, machucou aqui no futebol, precisou ser escorado, levado por alguém até o hospital. Talvez seu carro quebrou na estrada, ficou com o pneu furado, você não tinha um macaco. Você só descobre que não tem um macaco quando seu pneu fura, né? Pode ser algo mais sério, como o grave acidente há pouco sofrido pelo pastor Alessandro, que foi largamente noticiado pela mídia. Infelizmente, os laudos desse acidente apontaram que eles devem ter permanecido vivos por cerca de 36 horas. O único sobrevivente, o filho caçula, foi encontrado cerca de 48 horas depois do acidente. Qual será a sensação de alguém que espera por um socorro, de alguém que espera por uma salvação que não vem? Soube de um fato também ocorrido com uma família alguns anos atrás, que teve o carro roubado quando eles viajavam pela rodovia Washington Luiz em direção a Petrópolis. E o relato que eles fizeram a pessoas mais próximas era de uma sensação de impotência. Alguns instantes sem saber o que fazer, sem saber a quem buscar. Depois daquele impacto inicial, se lembram de uma pessoa, de um conhecido da igreja que estaria ali na região, então conseguem contato com essa pessoa e a pessoa prontamente decide prestar socorro e ajudar em todos os procedimentos. Mas ainda assim, mesmo depois do contato, aquela sensação da espera. Será que ele virá mesmo? Quanto tempo será que ele demora? A sensação de esperar por alguém que virá em seu auxílio, mas ainda não chegou, é terrível. Quando o amigo chega, quando o socorro chega, quando a salvação chega, que grande alívio, que grande alegria. O Samuel, por exemplo, meu xará, já deve ter presenciado vários sorrisos alegres, assim, quando a salvação, o socorro chega. E normalmente ele é o socorro, né? Não há nada melhor do que receber ajuda quando nós precisamos de ajuda. Provavelmente você já viveu muitas situações como essas que mencionamos aqui. Sabe como é esperar por salvação, como é esperar por socorro. A Bíblia nos ensina que a humanidade carecia de um Salvador. Nós estamos estudando a Epístola aos Gálatas, já estudamos metade dela, e ela trata dessa relação entre o Evangelho e a lei, e deixa claro e mostra que a principal função da lei é mostrar a humanidade precisa de um Redentor, a humanidade precisa de salvação. Essa redenção não é por meio humano, não é um amigo, não é um policial, não é um bombeiro, não é por meio de um herói, não é um advogado, não é um político. O auxílio que a humanidade precisa é salvação que virá exclusivamente por meio de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo, aquele que vindo declarou a sua missão de vida, como está lá registrado em Mateus capítulo 18, versículo 11. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus Cristo é o Salvador que a humanidade necessita. O Evangelho de Lucas, ele é um relato minucioso, conforme o próprio evangelista declara, já no 3º versículo da sua narrativa, quando ele diz: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado. Nesse relato, então, do evangelista Lucas, aparece um trecho que nós não encontramos nos outros evangelhos. O cântico ou o louvor de Zacarias, o sacerdote e tio de Jesus encarnado, após ficar mudo por sua incredulidade, volta a falar após o nascimento de seu filho. Então canta e coloca em versos a verdade de que uma tão grande salvação chegou. Ele é testemunha ocular da chegada do reino de Deus entre nós. Jesus ainda não tinha nascido, calma. Mas o nascimento de João Batista é cumprimento de profecia, aquele que prepararia o caminho para o Salvador. O nascimento de João Batista é o nascimento da esperança. Essas promessas vão se cumprir. O reino está próximo, o reino de Deus está chegando. A salvação ainda não chegou, mas agora a gente já conseguiu o contato no resgate. Estamos uma semana antes do domingo que celebraremos realmente, como igreja, o nascimento do Messias. Mas Zacarias, nessa ocasião, estava um semestre antes do primeiro Natal. Assim como aconteceu com Maria, o anjo visitou Zacarias
anunciou a chegada milagrosa de um filho. E esse filho teria que se chamar João. E a função de seu filho seria pré-anunciar o Salvador. Ele seria o Elias, profetizado lá em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Exatamente o texto que o anjo Gabriel cita para Zacarias. Segundo a Bíblia, a salvação de Deus chegou então na plenitude dos tempos, no auge da história. Com a chegada do Messias, o reino de Deus chegou. O Salvador tão aguardado por séculos, o Cristo prometido por Deus desde Gênesis, o ungido, profetizado, já estava vivo, ainda que em período de gestação, mas já vivo. Há quem acredite que feto não é vida, mas feto é vida. João, então, é o prenúncio de que tudo estava por acontecer, e na verdade já estava acontecendo. Jesus virá, Jesus está vindo, a salvação está às portas, porque o Salvador se fez homem e está prestes a habitar entre os homens. Já tinha sido concebido em Maria e estava prestes a nascer. Vamos ler então esse cântico de Zacarias, que está lá em Lucas, capítulo 1, a partir do verso 67. Lucas 1, 67. O cântico de Zacarias. Hoje eu vou ler na Nova Versão Internacional. Seu pai, Zacarias, foi cheio do Espírito Santo e profetizou: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para o servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. E virando então para o seu filho: Você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor, para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Amém. Então, irmãos, como preparação para relembrarmos, como preparação para celebrarmos o nascimento de Jesus na próxima semana, que possamos aprender com esse belo cântico do sacerdote Zacarias algumas lições sobre o advento, nascimento do Messias. Celebrarmos aquele que vem, aquele que veio. Hoje nós já podemos celebrar aquele que veio. E por isso nós podemos ter ainda mais esperança para celebrar aquele que voltará, aquele que definitivamente resgatará os seus redimidos, aqueles que com seu próprio sangue ele comprou. Zacarias estava olhando e esperando aquele que virá, e ele veio. Nós podemos olhar para trás nessa ocasião e reconhecer o auge da história, a plenitude dos tempos. A salvação chegou. Eis que a salvação chegou para os que precisam, ou para os que precisavam de redenção. O versículo 68 diz: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. A Bíblia diz então que todos pecaram e estão separados de Deus, Romanos 3:23. Então, dessa forma, um abismo que é intransponível por qualquer criatura separa esse ser criado do seu Criador. Também temos considerado como a lei de Deus apresenta um padrão que é impossível de ser atingido. Impede que a humanidade tenha acesso ao Criador por méritos próprios. Tente cumprir a lei, mas toda a lei. Você não vai conseguir. Como se isso não bastasse, o pecado da criação a afastou de tal forma do Senhor. Na verdade, ninguém deseja Deus. Dessa forma, então, toda a humanidade precisa de um Salvador. Tenha consciência disso ou não, esteja buscando por redenção ou não, toda a humanidade precisa de um Salvador. O romancista russo Dostoiévski disse que há no homem um vazio do tamanho de Deus. De forma bem semelhante, o matemático Pascal
Diz que há no homem um buraco na forma de Deus. Essas duas afirmações, elas acabam por ser verdadeiras, como a palavra nos ensina. É inegável que a humanidade vive numa busca constante por se preencher, por preencher um vazio. Vive uma busca constante por realização. Como já cantavam os Rolling Stones, na época aí do seu esvanir. Eu não consigo me satisfazer, eu tento e não consigo, eu não consigo. Você pode perceber isso na vida das pessoas que não têm a Cristo e vivem perto de você. Seja na sua família, seja o vizinho, seja alguém do seu trabalho. Pessoas que estão próximas de você e tentam se realizar das diferentes formas. Creem que o trabalho poderia realizá-las. Se eu tiver um trabalho bem sucedido, se eu fizer esse negócio crescer, se eu for o melhor gerente, se eu dedicar horas e horas a fio, eu vou ser realizado no meu trabalho. O que você tem visto com essas pessoas? Às vezes o trabalho tem funcionado mesmo, tem crescido, ganhado cada vez mais. Mas às vezes às custas da saúde, às vezes às custas da família. Outros têm no afeto da família ou no de amigos a intenção de se realizar. Mas muitas vezes, no afã de tentar amar o seu filho e protegê-lo, o que consegue na adolescência, juventude do seu filho, é que ele o abandone, que ele seja um mal agradecido, porque sempre foi muito mimado, sempre teve tudo. Alguns tentam se realizar nas atividades físicas. Os irmãos sabem que não é o meu caso. Alguns até na religião. Muitas tentativas, mas que sempre se mostram inúteis. Porque o vazio não é de dinheiro. O vazio não é de ter muitas roupas. O vazio não é de poder trocar de carro todo ano. O vazio não é de ter amigos. O vazio não é de ter alguém para ligar num sábado à noite. O vazio é de Deus. O que falta para as pessoas é Deus. O pecado afastou a criatura do seu Criador. E é isso que falta. E é fato que sem Jesus não havia e nem há solução para o ser humano. A única coisa que resta é o inferno, condenação eterna. Dessa forma, então, ao ver o cumprimento das promessas de Deus, o sacerdote Zacarias ele fica extasiado. Ao ver o que os profetas tinham anunciado, ao ver o seu filho sendo anunciado pelo anjo, Zacarias canta então, a salvação chegou, o reino de Deus chegou para os que precisavam ser redimidos. E quem precisa ser redimido? Toda a humanidade precisa de ser redimida. Nós cantamos agora há pouco isso. Você tem consciência que você precisa de redenção? Você entende que vive numa situação em que se alguém não vier te salvar, você está perdido? Redenção, nos dias do Antigo Testamento, era uma palavra usada por senhores que libertavam seus escravos. Ou seja, senhores que tornaram seus escravos livres. Isso tinha um custo. Isso tinha um custo para alguém. Alguém precisava assumir esse custo. Se o Senhor libertou, ele assumia para si o prejuízo de perder o seu escravo, o seu servo. Em tempos mais contemporâneos, como os nossos, a palavra redenção está também associada a resgate. Como no caso de uma pessoa que foi sequestrada. Um resgate precisa ser pago para que ela seja liberta, para que ela volte a ter a liberdade, para que ela volte a ter contato com a família. Essa é a situação da humanidade. A humanidade tem uma dívida. E essa dívida precisa ser paga. Temos uma conta espiritual que é impagável. Como Jesus mesmo ensinou na parábola do devedor incompassivo, ou do credor incompassivo. Depende do ponto de vista, porque ele era os dois, né? Foi bondoso como devedor, mas impiedoso como credor. O peso do pecado que está sobre nós, ele é um peso real. Nos prende. Se não houver resgate, se não houver redenção, nunca o ser humano pode experimentar a liberdade. Todos precisam de redenção. Se você ainda não foi resgatado, você precisará ser. Senão, estará condenado a viver cativo por toda a eternidade. Quando celebramos o Natal de Jesus, quando celebramos o Advento, o nascimento do Messias, nós celebramos a chegada do reino, que tem como rei, que tem como senhor, não um tirano. A chegada do reino, que tem como rei e senhor um grande libertador, um grande redentor. Quando Zacarias canta celebrando o seu filho, também profetiza a chegada do filho
em letras maiúsculas, o Filho de Deus, profetiza a chegada do reino, que vem para trazer salvação a todo aquele que crê. Eis que a salvação chegou para os que precisam de redenção. Se um dia você não foi resgatado, você ainda precisa de redenção. Se um dia você foi resgatado, você só foi resgatado porque a salvação chegou, e a salvação é Jesus Cristo. Você só pode ter esperança de ser livre, livre da morte, livre do pecado, se Jesus Cristo te resgatou. Louvado seja o Senhor por ter provido redenção a um povo cativo, como eu e você, que agora não sejamos mais cativos. Eis que a salvação chegou também para que profecias fossem cumpridas. Já mencionei alguma coisa aqui sobre isso, mas quero explorar um pouco mais essa ideia, porque os versículos 69 e 70 falam um pouco disso. Centenas de promessas que nós temos na Bíblia que falam que a salvação virá através de um Salvador. Há profecias desde Gênesis 3,15, que diz: descendente da mulher ferirá a cabeça da serpente. Promessa. Promessas perpassam todo o Antigo Testamento. Além das figuras em que temos a chamada antecipação da vida de Cristo. O que seria isso? O cordeiro que aparece a Abraão e impede que Abraão sacrifique o seu próprio filho. É uma mostra de como Deus vai redimir um povo cativo. O quarto homem na fornalha, que socorre os 3 amigos de Daniel, é uma antecipação da vinda de Cristo. Isso sem contar os inúmeros casos no Antigo Testamento de tipos de Cristo. O que são tipos de Cristo? Homens e mulheres que Deus usou na história do seu povo para tipificar como seria a libertação. De uma maneira menor, de uma maneira reduzida, mas exemplificando que redenção eu vou prover. Assim, Moisés é um tipo de Cristo, ao conduzir o povo para fora do Egito e libertá-lo. Assim, os juízes são um tipo de Cristo. Assim, José é um tipo de Cristo, ao se antecipar e poder salvar a sua família e toda a descendência de Abraão. De fato, Jesus é largamente prometido antes de sua vinda. Só não vê quem não conhece as Escrituras. Se há uma coisa em que nós podemos confiar, são nas palavras de Deus. As palavras de Deus são palavras verdadeiras. Deus honra o que promete. Ele não deixa nenhuma palavra sem cumprimento, porque Ele é fiel. Não fiel a mim e a você que não merecemos, mas fiel a quem Ele é mesmo. E Ele é verdadeiro. Um dos atributos que nós mais conhecemos e gostamos de mencionar sobre Deus é a sua fidelidade, né? Nós desfrutamos muito da fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus o torna alguém confiável. Então, se a sua palavra escrita, se a sua palavra revelada à humanidade prometia, vai se cumprir. A salvação chegou para nós porque Deus decidiu e porque Deus prometeu salvação. Ele cumpriu a promessa de um Salvador no tempo certo, do jeito certo. Isso nos ensina tantas coisas, né? Isso nos ensina como orar, o tanto que nós devemos orar, como aceitamos as respostas das orações. Isso nos ensina a termos mais paciência, ou pelo menos deveria nos ensinar, a termos mais paciência com as pessoas, por exemplo. Ele cumpriu a promessa de um Salvador no tempo certo, do jeito certo. E para que não ficasse dúvida, se ele prometeu, fez muitas profecias, muitas promessas, para que tudo se encaixasse, para ninguém dizer, aconteceu por acaso, para ninguém dizer, foi um charlatão, para ninguém dizer, é mentira. Tem muitos detalhes. Para que você não fique em dúvida, você tem que buscar na fonte certa, uma fonte confiável. É muito difícil, irmãos, buscar, ouvir, sabe aquela conversa de orelhada? Mas tem gente que tem vivido a vida cristã nessa conversa, ouve alguma coisa daqui, soma com alguma coisa que ouviu dali. É muito perigoso. O que nós precisamos é ouvir o que Jesus tem para dizer. O que nós precisamos é ouvir o que Deus tem para dizer, consequentemente, o que a Bíblia tem para dizer. As palavras da Bíblia são as palavras de Deus. Por isso, elas são verdadeiras e se cumprem. E a salvação chegou para mostrar ainda mais isso, para comprovar ainda mais isso. A linguagem de Zacarias, no seu cântico, a salvação que nos alcança é uma poderosa salvação. E para comprovar isso, o que o sacerdote usa? Ele evoca um fato histórico. Ele é da linhagem de Davi, como Deus prometeu a Davi.
Sua descendência viria o rei e senhor. Isso está prometido em 2 Samuel 7,12. Escrito lá no Salmo 89, 3 e 4. Além dessa promessa que ele seria da linhagem de Davi, muitos outros fatos sobre Jesus Cristo foram profetizados. No seu nascimento, nos seus primeiros anos de vida, foram cumpridos. Isaías 7,14 diz que Jesus seria concebido em uma virgem. Miqueias 5,2 disse que o Messias nasceria em Belém. E assim foi. Jeremias 31,15 disse que o Herodes promoveria uma matança de crianças, um infanticídio. E isso aconteceu. Tudo isso só serve para comprovar a veracidade das Escrituras, a divindade de Jesus Cristo. Nós precisamos ter claro para nós que nenhuma profecia sobre a vinda de Jesus deixou de se cumprir. Por isso, nenhuma profecia deixará de se cumprir. Se você leu nas Escrituras, pode confiar. Se não aconteceu, vai acontecer. Você tem que tomar cuidado com profetada, né, que acontece por aí. Mas se está na Bíblia, se é profecia de Deus, vai se cumprir. E o Salvador é cumprimento e cumpridor de profecias. Temos a nossa esperança nele, é a maior certeza que pode haver. Eu sempre lembro da Neuzinha, que não é uma esperança vazia, é uma esperança certa. Não é uma esperança depositada em um humano falho. É uma esperança depositada no Deus verdadeiro, que nunca mentiu, que não muda, em quem não há sombra nem variação. Temos esperança em Deus, temos certeza. Caso alguém tenha dúvidas do que ele poderá fazer no futuro, pode olhar para tudo que ele já fez, sabendo que ele é o mesmo. E aí então descansar em tão grande salvação. A maior prova de que o Salvador voltará é que ele já veio uma vez. E as profecias foram cumpridas. Então as outras que ainda não foram cumpridas, assim serão. O cântico de Zacarias também nos ensina que a salvação chegou para que uma nova família fosse formada. Esses são os versos 71 a 75. Zacarias faz referência aos seus antepassados. Lembrando então que a salvação é cumprimento de aliança feita entre Deus e o patriarca Abraão. Depois, versículos 74 e 75, ele diz exatamente qual é a aliança, o que era essa aliança. Porém, Efésios nos ensina que Deus derrubou o muro de separação que havia entre judeus e gentios e tornou então todos um só povo, uma só família. Por isso que como igreja podemos nos chamar de família da fé. Por isso que como igreja nos chamamos de irmãos. Porque em Cristo somos adotados por Deus e feitos filhos de Deus. Gálatas afirma categoricamente que a fé na promessa de Deus, a fé no Salvador, transforma qualquer um, independente de origem, independente de raça, transforma a fé verdadeira no Salvador, transforma qualquer um em filho de Abraão, herdeiro das promessas de Deus. Dessa forma, vemos que Deus está formando uma nova família para ele na eternidade. Uma família composta de pessoas de todas as raças, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. E esses todos estarão, ou melhor, eu gostaria de dizer, e esses todos estaremos diante de Deus, no último dia, adorando o Redentor, agradecendo o Salvador. Foi essa a visão de João no Apocalipse. Aí uma promessa para ser cumprida. O povo do céu eternamente vai ser composto de gente de toda raça, toda tribo, toda língua, toda nação. Então, meu amigo, meu irmão, cada vez que você compartilha a graça do Evangelho, cada vez que você compartilha o amor de Deus, cada vez que você compartilha a salvação de Cristo Jesus, e uma pessoa é convertida pela ação do Espírito Santo, isso significa o mesmo que você dizer, Deus tem mais um filho na sua família, mais um eleito foi adotado. A finalidade de ser parte dessa família é clara, é ser livre do peso do pecado e um dia ser livre da presença do pecado. Sendo parte da família de Deus, nós podemos viver conforme os padrões dessa família. Nós somos habilitados pelo Espírito Santo a viver conforme os padrões dessa família. Nós somos capacitados pela iluminação do Espírito Santo para entender corretamente e mais profundamente a palavra de Deus.
Nós somos motivados pelo Espírito Santo a lutar insistentemente, dia após dia, contra o pecado. Nós devemos viver conforme os padrões dessa nova família. Quando a salvação chegou, Deus está demonstrando, eu estou formando uma nova família para mim. Se você é parte dessa família, você tem que viver conforme esses dois adjetivos que estão aí no versículo 75. Em santidade e justiça. Você não pode mais ser quem você era. Você não pode mais fazer como todo mundo faz. Porque você tem uma família. Você não é um abandonado. Você não é um desgarrado. Você não é um órfão. Você não é independente. Você é parte de uma família. Uma família separada para um propósito específico. Glorificar o nome de Deus, anunciar para os outros que se integrarão a essa família. A salvação chegou. E uma família está sendo formada. A família de Deus, o povo do céu. Nós temos que ser promotores da justiça. O que você fez essa semana para promover o que era justo? Seja na sua casa, seja na cidade, seja no trabalho. O que nós, como filhos de Deus, adotados, santos, separados para um propósito específico, estamos fazendo para que o lugar onde Deus nos colocou seja mais justo? Santidade e justiça. Graças ao Salvador, perdão, de uma família. Graças ao Salvador, nós não vivemos mais o peso, mas um jugo suave. Graças ao Salvador, não vivemos mais na obscuridade, mas vivemos em separação e correção. A salvação chegou e uma família vai se formando. E o último, eis que a salvação chegou de uma forma muito especial. 3 são os motivos apresentados pelo sacerdote Zacarias no seu canto, que tornam a salvação algo extremamente especial. O versículo 76 diz: E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho. Em primeiro lugar, a salvação é especial, porque ela é realizada pelo Filho de Deus. Por mais ninguém, mas pelo Filho de Deus. Como Rei Todo-Poderoso, o único nome que pode salvar, estava predito que alguém viria para preparar o caminho para Jesus Cristo. O nome do precursor é João, fruto de um milagre de Deus na vida de Zacarias e de sua esposa, até então estéril, infértil, Isabel. Zacarias está feliz que João, seu filho, irá preparar o caminho do Filho de Deus. A salvação que chega tem um nome, e não é João. A salvação que chega tem um nome, e não é a igreja. A salvação que chega tem um nome, não é uma denominação. A salvação que chega tem um único nome, Jesus, o Deus conosco, o Emanuel prometido. Não há nenhuma possibilidade de salvação que é de Jesus. Anos mais tarde, os discípulos de Jesus já tinham isso bem claro em suas mentes. Quando em Atos 4:12 eles afirmam: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Ainda mais tarde, o apóstolo amado João vai repetir lá no seu evangelho, João 3,18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus, o único que pode trazer a salvação. Conosco, Jesus Cristo. O versículo 77 diz: para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. A salvação é especial porque oferece vida àqueles que reconhecem os seus pecados. Oferece vida àqueles que reconhecem os seus pecados. Se temos a compreensão bíblica e concordamos com a afirmação de que o salário do pecado é a morte, morte eterna, então a salvação de Deus é vida. Ela te tira da morte. Vida abundante, vida eterna. O Salvador e Rei Jesus vem para dar ao seu povo a salvação mediante perdão dos seus pecados que escravizam. Esse é um conceito muito especial no cristianismo. Esse era um conceito já bem consolidado entre os judeus. Dar perdão era um conceito tão consolidado entre os judeus que quando Jesus, ao invés de curar, perdoa, o que os fariseus querem fazer? Matar Jesus. Peraí, perdão? Se eu fosse Jesus, eu daria só um sorrisinho, né? Então agora você entendeu, né? Eu sou Deus.
Os fariseus, naquele momento, diante daquele paralítico, reconheceram que alguém estava oferecendo salvação. A salvação é um presente, uma dádiva de Deus para aqueles que, pela fé, para aqueles que têm o seu coração iluminado pelo Espírito Santo e reconhecem os seus pecados, reconhecem quão podres são, reconhecem quão insuficientes são, reconhecem quão incapazes são. Por isso, Paulo afirma, inspirado também por Deus, que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não pelo que eu faço, não por obras, para que ninguém fique se vangloriando. Por outro lado, nós precisamos reconhecer que não há possibilidade de salvação sem perdão dos pecados. Se o ofendido não perdoar a sua ofensa, não há o que você possa fazer para que a ofensa perca o seu peso. Você já tentou experimentar algo assim? Pedir perdão e a pessoa não perdoar, não tem mais o que você fazer, você fica de mãos atadas. Agora, a nossa ofensa, enquanto humanidade, foi contra Deus, e só Ele, então, pode perdoar. E o perdão veio através de Jesus Cristo. A salvação é especial porque oferece perdão dos pecados. Por isso ela nos dá esperança, por isso ela nos dá certeza. E os 2 últimos versículos dizem: por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. A salvação é especial porque significa uma visitação da graça de Deus a esse mundo. A graça encarnou. Deus é graça, e Deus encarnado é a graça encarnada. Esses versículos afirmam com clareza que a visitação de Deus a essa terra, a inauguração do reino de Deus entre nós, é fruto das misericórdias de Deus. Não merecimento, não implorar. Talvez você já assistiu algum daqueles filmes que relatam uma tribo que fica clamando por um Deus, tentando pacificá-lo, né, oferecendo sacrifícios, clamando para que um dia ele venha em seu favor. Todo o sistema legal dado por Deus ao povo de Israel não era uma maneira de incentivar Deus a vir, não. Os sacrifícios oferecidos, os holocaustos de aroma suave, não era uma invocação: Deus venha, se faça homem, habite aqui, venha nos salvar. Não, a encarnação é por conta da misericórdia de Deus, não por causa da insistência das criaturas. A linguagem é de bondade, mas também é uma linguagem de esperança. Uma visitação do alto, do sol nascente. Ou seja, é como um dia lindo, é um dia especial. As trevas são dissipadas, haverá luz. Onde havia morte, haverá vida. Onde havia escuridão, haverá clareza. Onde havia obscuridade, haverá iluminação. As trevas serão dissipadas, a misericórdia de Deus caminha junto com a sua graça. A misericórdia de Deus aqui é chamada de terna, mas em outras versões é chamada de entranhável, ou seja, algo que vem das entranhas, vem de dentro. Misericórdia não é ação de Deus, misericórdia é característica de Deus. Misericórdia não é o que Ele faz, misericórdia é quem Ele é. Agir com misericórdia é divino, e a própria encarnação de Jesus é a encarnação da misericórdia. Jesus Cristo é aquele que poderia demonstrar a graça, dar acesso a um relacionamento do criatura com o Criador. Jesus Cristo é o único que podia comprar perdão, e foi isso que Ele fez, por misericórdia, por graça. Graça esteve encarnada entre nós. O nascimento de João é anúncio dessa verdade. 3 características que juntas tornam a salvação algo extremamente especial. O Filho de Deus veio para aqueles que reconheceriam o seu pecado, a sua pequenez, para raiar a salvação como a luz do dia, o sol do meio-dia. O Filho de Deus continua vindo todos os dias no coração daqueles que são, pelo Espírito Santo, convencidos de seu pecado, da justiça de Deus. Ou como Paulo diz lá em Efésios, iluminados os olhos do seu coração. Quando Cristo vem até você, os seus olhos são iluminados, a salvação chega. Faz raiar a esperança, dissipa toda a incerteza, dissipa as trevas e fica só a salvação,
Anunciar a salvação de Jesus é anunciar a sua vinda, é anunciar o seu advento. Aproveite o Natal e diga para as pessoas: a salvação chegou, a salvação chegou, a salvação é Jesus Cristo. Nesse Natal, celebre muito, mas celebre a chegada do reino de Deus. Nesse Natal, celebre que a salvação chegou. Nesse Natal, celebre que Deus visitou o seu povo. Dessa forma, todos podem ter acesso à salvação. Precisa crer. Eu não sei quantos crerão, quais crerão, quando crerão, mas eu sei que a única maneira de ter salvação é crendo que a salvação chegou e a salvação tem um nome, é Jesus, o Cristo de Deus. A salvação chegou para aqueles que admitem que estão precisando de socorro. A salvação chegou para aqueles que admitem que estão precisando de redenção dos seus pecados. A salvação chegou para aqueles que creem que o que a Bíblia diz é verdade. Que a vinda de Jesus a este mundo é cumprimento das profecias e das promessas de Deus. A salvação chegou para aqueles que desejam ser súditos do rei, membros da família de Deus. A salvação chegou para aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o Filho amado de Deus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E que por isso ele tem o poder, ele tem as credenciais, e só ele tem o poder e as credenciais para salvar. A salvação chegou para aqueles que admitem serem pecadores e carentes da graça. Deus decidiu não lhes imputar consequências eternas, mas Deus decidiu imputar livramento, bondade e graça. A salvação chegou para os que desejam nutrir esperança eterna, esperança duradoura em seus corações e sabem que em Jesus, e apenas Jesus, pode proporcionar essa realidade. Você já parou para reconhecer que você tem uma dívida impagável? Mas, por outro lado, você já reconheceu que Jesus pagou essa dívida para você? Você não precisa mais perder o sono. Você não precisa mais fazer conta. Você precisa crer na redenção. Você já parou para reconhecer que precisa de salvação, que precisa de resgate? Mas que a salvação já veio, o resgate já foi oferecido e continua sendo oferecido. Reconheça se você ainda não fez isso. Se arrependa se você ainda não se arrependeu. Crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. O Salvador que veio e voltará. O Salvador pré-anunciado por João Batista. O Salvador reconhecido no cântico de Zacarias. O Salvador prometido desde Adão. A salvação chegou com o nascimento de Jesus. Não perca essa oportunidade, não perca essa época tão festiva, nessa época em que as pessoas estão tão mais suscetíveis, nessa época em que as pessoas estão mais abertas a demonstrar amor ou a receber demonstrações de amor. Não perca a oportunidade de anunciar o amor, porque a salvação chegou e a salvação é Jesus Cristo. Nós estamos fazendo como igreja uma ação, né? Como igreja, mas aberto para aqueles que quiserem ou não participar. Finalmente, hoje eu trouxe aí para os que não pegaram. Não, no final, você pode procurar a Fabíola aqui na frente. Eu quero só dar um testemunho breve que eu ouvi aqui. Uma pessoa disse o seguinte, o papelzinho que eu peguei dizia: leve uma caixa de bombom para o seu trabalho. E a pessoa assim o fez. Mas uma pessoa que já estava acostumada a levar coisas para o seu trabalho. Um bolo, um salgado. Eu não sei porquê. Mas nessa vez, 2 pessoas vieram perguntar para ela: por que você fez isso? Eles não precisavam perguntar, porque ela sempre faz isso. Não era para se estranhar, mas 2 pessoas vieram perguntar. E ela pôde dizer: porque a salvação chegou, porque eu fui amada, e agora eu posso demonstrar amor. É esse o único objetivo de fazermos isso. Eu não sei qual oportunidade Deus vai te dar. Talvez vai só começar a criar relacionamentos. Talvez vai só quebrar um muro. Talvez só vai construir uma ponte. Mas o propósito é a gente anunciar: o amor é de graça, porque nós fomos amados de graça. E a salvação já chegou. Então, se você quiser participar como família ou individualmente, procura a Fabíola no final. E ela pode te orientar também como você fazer. Tá bom? Feche seus olhos. Eu quero orar com vocês. Senhor meu Deus, meu Pai, eu sou grato porque a salvação veio. Ela veio na encarnação de Jesus Cristo. Ela veio no Deus que se fez homem, obediente até o fim. Mas ela veio para muitos de nós aqui, ela veio para mim um dia, quando o Senhor me mostrou que eu precisava de redenção, porque eu achava que eu não precisava não, Deus.
Achava que eu nunca precisaria do Senhor. Mas como eu estava enganado e o teu Santo Espírito mostrou isso. Talvez há pessoas aqui nessa noite que ainda pensam assim, Senhor. O meu clamor é que o teu Santo Espírito abra os olhos do coração, ilumine o coração dessas pessoas para reconhecer. É necessário salvação, mas a salvação está aí. Agora a salvação veio, mas ela voltará. E se eu não reconhecer isso antes da salvação voltar, o meu estado vai ser de cativo eternamente. Traga salvação no meio da sua igreja hoje, ó Pai, para a honra e glória do seu nome, porque é tudo pelo Senhor, é tudo para o Senhor. Em teu nome, Cristo, que eu oro. Amém.